Percepção. O que é perceber? É conceber antes de acontecer. Você sabia que a pineal é um GPS dentro do nosso cérebro? É ele que nos avisa possíveis perigos. Quem tem a pineal calcificada, ele não percebe as coisas, e isso é 99% da população mundial. É quase inconcebível para o ser humano leviano, né, o trivial, mesmo com muitos estudos acadêmicos, a ciência também não explica tudo, entender o que é a ideia. A ideia está departada do pensamento, da opinião, dos conceitos. Que, por exemplo, você já pensou o que faz um planetão desse tamanho girar se não há ninguém dando impulso com mão gigantesca nenhuma? O que troca as estações? Você está conhecendo a manifestação da ideia, das possibilidades, para não dizer diversidade, porque não existe uma diversidade. Que, por exemplo, o oxigênio, ele é o mesmo gás carbônico, só que é o gás carbônico poluído, né? Corrompido. Quando ele passa para o vegetal, saindo de nossas narinas, ele se converte de novo em oxigênio. Todo mundo pensa que é um elemento ou outro. A ciência separa, a consciência une. Por isso que se fala muito em consciência. Tenha consciência que você vai se unir a todos e não vai ter problema com ninguém. Nós vivemos dentro da cabeça, mais precisamente na parte da frente, né? Por exemplo, você pode estar com Jesus Cristo do lado de você e você indo no templo rezar, voltando em missa, nada contra, né? Aquilo aí é mais para afirmar um negócio que você não tem certeza. E ele está o tempo todo, seus mentores, está sempre com você. Por que você não vê? Porque o olho tem muito poucos hertz, né? Cerca de 400 hertz. Agora o tato. Por que as pessoas confiam mais naquilo que elas podem tocar, né? O materialista. Porque já o tato é 700 hertz. Não é bem o que está nessa, né, tabela aqui. Porque essa aqui está falando de paz, né? 600 Hz, alegria, 540, amor, 500. Então, quer dizer, a neutralidade é que tem menos ar, então vibra menos, então é menos agitamento. A paz é uma alegria exacerbada, né? E ter paz sem ter neutralidade, eu não sei se seria um bom negócio. Então vamos voltar para a pineal, né? Temos também a propriocepção, que é a concepção de si mesmo. Onde é que eu estou? Aquela pessoa que perdeu as sensações, né? Como, por exemplo, eu perdi o paladar, né? A língua não sentia o gosto das coisas, por causa dos medicamentos pesados que eu estava fazendo uso internado no hospital. Quando eu tratei a tireoide consertou tudo, desbloqueou a garganta, eu comecei a sentir fome de novo e gosto real das coisas. Porque tudo tinha gosto de medicamento ou um gosto enjoativo. Por quê? É uma frequência em mim, claro que isso aí tem a ver com karma. Por exemplo, eu tive meningite, invadiu todo o meu cérebro. Pode ter sido da época que eu era da música, em que eu influenciava pessoas para um suposto mal, mas não é mal, é tipo uma desordem, né? A gente botava ali letras de coisa que a gente desconhece, porque o mal está no próprio homem, né? O animal ele não mata, mesmo que feroz que seja, por algo pessoal. O ser humano, sim. E a energia da inveja, do ciúme, vocês não sabem quanto faz mal, gente.
pode matar uma pessoa. Eu não deveria estar falando isso porque eu estou fazendo apologia, mas não vou ensinar como isso mata. Porque se a pessoa estiver blindada do outro lado, fazendo reiki, terapias, Renemei, então eu queria uma hora fazer um vídeo sobre Renemei, que eu tenho um terapeuta, um indígena, que faz para mim, né? Desbloqueia todos os chakras. Os chakras também são interessantes. Então, se você perceber, né, que você não percebe nada, aí você vai começar a perceber alguma coisa. As pessoas, elas falam um monte de coisa, elas brigam e xingam, aí quando você vai colocá-las num tribunal, e a pessoa dizer, não, você ofendeu, não, eu não. A pessoa está sempre negando porque ela quer proteger um cavalo de Troia. Ele sabe que há perigo naquilo ali. E, na verdade, ele nem sabe, porque ele não percebe, né? E a percepção é muito interessante. Por exemplo, a pineal, ela que nos conecta com... Sabe quando você desconfia que vai chover hoje? Claro que a umidade, né, defraga. O calor, vai dar, tá abafado durante a noite, quer dizer, amanhã vai ter um dia de sol. Não é só isso. Você percebe, inclusive, as movimentações astrais. Não estou falando de plano astral, estou falando de astros. Como a mulher, por exemplo, tem essa sensibilidade muito mais aberta, acessível, porque a própria Lua, veja só, uma coisa que está distante da Terra, rege os ciclos femininos. Menstruação, lactação, né, criação de leite nas glândulas mamárias e a própria gravidez. Interessante da gravidez, né? Por que que a mãe ama tanto? Você percebe, se pegar uma mulher de perfil grávida, gestante, a barriga está à frente do corpo. Então, cada vez que um ser humano que não pediu para nascer vem por sua vontade, na verdade ele está te empurrando para trás. Você fica em segundo plano. Por isso que as mães e alguns pais que são maternais, né, que aprendem a ser mais, não femininos, mas sim pais-mães, eles se dedicam toda a sua vida ao filho. O filho em primeiro lugar. Entendido? Então, essa pineal, ela percebe o que são os signos zodíaco. Né? Que tu olha para uma pessoa assim, tu não é do signo tal, eu cansei de acertar. Né? Isso é telepatia? Pode ser. Né? Teleempatia. Então, quer dizer, você sente a dor do outro, você sente a cor do outro. Só que o olho, ele não percebe todas as cores. Tem o infravermelho e o ultravioleta. São de frequências, né, muito altas. Então o olho não percebe. Como a gente não percebe uma lâmpada, que ela está sempre desligando, você sabia? Ah, desliga essa luz aí. Porque se ela não desligasse, sem a nossa percepção, 5 milésimos de segundo, você torraria a fiação da casa. Toda a casa pegaria fogo e as baixas seriam globais. Então, a ideia, né? A ideia está relacionada à pineal. Se você não tem uma inspiração, não há como escrever um livro, não há como, a não ser que seja um artigo científico, né? Que daí vai vir só a razão, só terra. Mas algo espiritual, tu tem que estar neutro, tu tem que ter esquecido de tudo e algo fala dentro da tua cabeça ou no teu coração. Os dois são parelhas um do outro. Então, o que mais podemos falar? Se você desconecta, tudo começa a vir as coisas, né? Inspiração. Por exemplo, há uma teoria científica que vale também para a espiritualidade, porque mexe com física quântica, né? Se for analisar. Os ossos, não é filosofia isso é concreto. A ciência descobriu que é pura areia, terra, calcário, cálcio, pedra. E ele nos pesa para baixo. E os músculos é que nos alçam.
Se não fosse os músculos crescerem, não puxariam esse osso para você crescer junto, ter uma estatura. Então você seria um feto até hoje, porque o feto não tinha músculo. Tinha alguma coisa, umas cartilagens, né? E a criança, quando ela nasce, ela tem 10.000 papilas gustativas. Por isso que vai dar um chazinho ou um leite meio amargo, alguma coisa amarga para uma criança, principalmente um bebê, ele vomita tudo. Porque ele sente demais, né? Que é o contrário da analgesia genética. E a maioria das pessoas tem isso, mas a nível mental. Elas não percebem quando é uma piada, não percebem quando é uma pegadinha. Pode estar caminhando na rua, alguém bota uma placa maldosa, uma piada de mau gosto, colada nas suas costas, não sente a mão da pessoa. Porque a mente ela não consegue servir dois senhores. Então a mente, ela é o próprio Lúcifer, né? É uma luz que não é dele. É como uma lua. Por isso que Lúcifer está ligado à lua. A lua reflete uma luz que não é dela. Se não fosse um sol, a lua não existiria. E a matéria é o seguinte, né? Desliga todas as luzes, não existe matéria. Ah, mas eu posso tocar. Claro, porque daí a retagem do tato é maior do que a visão. Você não está enxergando nada, mas está tocando, mas não sabe o que é. Porque tudo foi organizado em frequências, em matemática, né? O próprio Einstein falava muito, né, da matemática quântica, que vem de quantum, quantidade. Já está relacionado aí, né? E na cara, assim, que é algo relacionado a cálculo. Você calcula quantos hertz, quantos elétrons. A gente já tinha falado do toque, né? O toque ele é uma percepção eletrônica e está se estudando muito sobre isso, né? E já está acontecendo um casamento entre espiritualidade e ciência, porque a ciência simplesmente já não sabe o que fazer, né? Então, as terapias resolvem mais do que medicações, porque as medicações elas são mais para ajudar a máfia farmacêutica e medicina, né, do que te ajudar, porque tem muito remédio que tu toma que te dá efeito colateral. Eu, por exemplo, faço uso de medicamentos que me ajudam, salvam a minha vida, mas ao mesmo tempo elas inibem outras coisas, né? Dão reações, prejudica o rim, dor nas costas, tudo mais, tu pensa que é, né? E outra, você não sente nem a cama que você está deitado, a cadeira que você está deitado, você não sente que você tá com o sapato no pé, você não sente as meias e não sente a roupa, né? Se alguém não te